Boa noite a todos. Mais uma vez a gente vai estar dando continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. A gente começou nesta parte, estamos no terceiro capítulo, o céu, e eu vou dar continuidade do item 8 e espero que dê para chegar até os 14. Ok? Vamos lá. Vou começar falando da necessidade da reencarnação. Temos aqui na foto, eu gostaria que vocês prestassem atenção, uma representação de que, creio, os dois momentos mais importantes da vida e da jornada do espírito humano na Terra. É a chegada ao mundo físico através do nascimento e o retorno ao mundo espiritual através da morte. Então, a representação de duas senhoras. A primeira mãe, que recebe o espírito e o materializa em seu ventre, dando a ele a oportunidade de experienciar na matéria. E a segunda, representando a morte, recebendo esse mesmo espírito encarnado, de retorno ao mundo espiritual, através da morte. E para que isso? Qual seria a razão dessa experiência da reencarnação, dessa dualidade de vida, ora espiritual, ora material? Para que tudo isso? Vamos ver o que Kardec diz no item 8. Por favor, Cris, leia para a gente. A encarnação é necessária para o duplo progresso, intelectual e moral, do espírito. O progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho. E o progresso moral pela necessidade recíproca que uns têm dos outros. A vida social é a pedra que toque das boas e das más qualidades. Nesse primeiro texto, a gente observa que a gente tem que viver em sociedade, a gente vive em sociedade. E somos pedra, polindo uns aos outros, com o burilamento e com a convivência, aprimorando nossas qualidades e reduzindo as nossas imperfeições. E continua Kardec. Tudo que o constitui um homem de bem ou um homem perverso é movido e estimulado pelas relações com seus semelhantes. É por isso que a gente não pode viver sozinho. Desde que a gente entende, o nosso mundo é de relação. A gente vive uns com os outros. Porque se houvesse isolamento, né, se a gente tivesse que ficar isolado, o isolamento, ele nos preserva do mal, mas também ele anula o bem que a gente pode fazer. Então, a gente, desde que o mundo é mundo, a gente começou a vivenciar em sociedade, primeiro em família, e assim fomos progredindo. Essa terra nossa aqui é uma escola. Então, a reencarnação é a oportunidade de experienciar na matéria e aperfeiçoar e aumentar o conhecimento que a gente traz do mundo espiritual. Então, quando a gente olha a escola, a gente vai lá desde o começo e vai progredindo. Nessa escola da reencarnação, quanto dura, qual o tempo que a gente tem para aprender tudo isso? Será que é curto esse tempo? Será que a gente consegue aprender isso em uma única vida? Né? Que é reencarnação. Será que numa única encarnação eu consigo consolidar um conhecimento intelectual e moral para me levar à frente ou para atingir o topo máximo? Porque quando a gente pega a nossa forma de aprendizado do conhecimento, de avançar nas escolas, a gente vê que a gente entra lá no jardim e a gente vai até a universidade.
Será que numa encarnação só eu resolveria problemas morais e intelectuais necessários? Vamos ver o que Kardec diz. Uma única existência corporal é certamente insuficiente para que ele possa adquirir tudo o que lhe fala de bom e se deve desfazer de tudo o que tem de mal. A gente é feito simples e ignorante. E através da reencarnação, vamos progredindo. Já falei, é uma escola. Você vai fazendo provas para seguir para o ano letivo seguinte. E aí, como que se dá essa prova? Nossas provas se dão no contato, na vivência, de onde a gente reencarnou, que é uma coisa programada como na nossa vida. A criança entra lá no jardim e tem a matéria do jardim. A gente não pode avançar. E nessas provas que a gente vai fazendo, sendo aprovado, a gente avança. E sendo reprovado, a gente tem que repetir esses testes. E, via de regra, a gente é reprovado. A gente está aqui na matéria, faz uma programação de encarnação, vem para a matéria, começa a trabalhar os conceitos que a gente se comprometeu, só que a gente comete erros, falha nessa aplicação desse conhecimento, toma outras vias. Agora, quantas vezes a gente pode ser reprovado? É ad eterno, eu posso chegar aqui, não deu certo, volto para o mundo espiritual, aí não deu certo, eu treino de novo, sou orientado, volto para o mundo material, dessa vez não mais para aprender, para repetir o ano que eu deixei. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Até que eu chegue a uma perfeição. Quantas vezes? Mais uma leitura, Cris. Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias, para que ele atinja seu objetivo, que é a perfeição. Ok. Então, Deus é muito bom. Então, eu vou errar, vou fazer de novo. Vou errar, vou fazer de novo. Até que eu aprenda. Que pode demorar dezenas, centenas, milhares de anos. Até que eu não possa mais ficar no local onde eu estou. Porque a gente tem sempre que lembrar que não só o ser progride, mas as estruturas onde ele está também progridem. Vejamos agora. Nós estamos diante de uma família, teoricamente, no início da escala evolutiva huminal. A gente pode dizer que seriam os selvagens. Se houvesse só uma encarnação, como é que eles poderiam adquirir conhecimento intelectual e moral necessário para avançar e atingir altas esferas? Esse conhecimento moral e intelectual ficaria comprometido. Ok? Então, é necessário muitas encarnações. E quem está mais atrás, ele vai ter mais encarnações de quem já vai mais à frente. Pelo menos em tese. Porque sempre terá o livre-arbítrio de cada um para a tomada de decisão. Você pode ir tomando decisões corretas e pode fracassar nas decisões. Via de regra, o ser humano, porque está se libertando de uma série de processos já adquiridos, magnetismo e outras coisas que são adquiridos em reinos inferiores, ele demanda de certo tempo para experienciar essas vivências. Em cada nova existência, o espírito traz consigo o que ele adquiriu nas anteriores, em aptidão, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim, um passo adiante no caminho do progresso. As encarnações são necessárias, estão ligadas diretamente ao estado de inferioridade do espírito, como eu falei. Espíritos mais inferiores vão ter uma tendência a terem mais encarnações para poder mudar esse estado de inferioridade, adquirir conceitos e progredir, evoluir neste universo onde estamos. E conforme eles evoluem, eles vão evoluindo, né? Vamos pensar lá na criança, na escola. Conforme vão evoluindo,
Num dado momento, eles vão alcançar algum ponto onde não vai ser mais necessário encarnar em corpos, ou seja, eles vão sair dessa roda de samsara, que é a roda de encarnações. Eles não vão precisar, num dado momento, mais encarnar em corpos materiais. Para estes, né, que já atingiram esse ponto, a encarnação deles, a partir dali, já não é mais obrigatória, é voluntária. A partir do momento, então, que você alcança um determinado nível de conhecimento, de postura, de tendência, você já não precisa encarnar. Mas, em regra também, o que normalmente a gente vê? Vamos ver espíritos como o Bezerra de Menezes, que poderia já atingir outros estágios, poderia estar em outros mundos, ele continua porque tem amor a esta humanidade, tem amor a alguém aqui que quer ajudar. Então, normalmente, eles ficam aqui, né, permanecem naquele mundo, naquele estágio, porque deixou alguém para trás. E, provavelmente, isso também vai acontecer conosco. Não precisa ir muito longe. A gente olha para as nossas famílias hoje, a gente percebe quem avança e quem ainda não está avançando, quem precisa de mais ajuda, quem vai precisar de mais tempo nesta terra. E isso, às vezes, nos cria uma dor muito grande, porque a gente sabe que isso pessoas vão ter que fazer escolhas. E aí, elas não fazendo a escolha, não se modificando, a gente sabe que vai ficar algum tempo sem contato com essas pessoas. Nasci, estou vivendo a minha experiência, o meu aprendizado, estou aqui no mundo físico. Criança, bebê, criança, adolescente, jovem, velho. Cumpri meu programa. E agora? Como que se dá esse retorno ao mundo espiritual? Morri, volto para o mundo espiritual, tudo bem, tudo tranquilo? O mundo espiritual, ele é fruto do conhecimento e do entendimento que a gente tem. Então, se eu não cumprir o programa previsto, ou seja, se eu não fui bem sucedido na minha programação, o que vai acontecer? Então, quando esse espírito não cumpre a programação, não pratica o bem, ou seja, pratica o mal, ele vai para um lugar adequado a este procedimento dele. Ele vai ter que se recompor, se reequilibrar. E então, ele, para isso, vai pegar o caminho da dor, que é o mais dolorido. Ele vai para o mundo espiritual, um local de dor, de ranger de dentes, de tristeza, de ódio. E aí, como que ele vai ficar lá? E quanto tempo? O tempo necessário para que ele entenda e saiba onde ele cometeu os erros. Mas, Gilson, se isso não acontecer, se ele não tomar ciência, como é que vai ser? Provavelmente, num dado momento, ele vai ser trazido de volta ao mundo físico, à revelia, para que a misericórdia de Deus renove a chance dele. Mas os que fizeram as coisas certas, o que vai acontecer? Esse retorno ao mundo espiritual, como é que vai se dar? Como ele cumpriu tudo que era previsto, fez a coisa certa, ele vai para um lugar mais tranquilo. E lá vai aprender mais coisas a partir do que ele já tinha e vai renovar, vai ser colocado quando for o tempo adequado para ele, quando tiver oportunidade, ele retorna ao mundo espiritual, mas já retorna acima do que ele estava anteriormente. Então, via de regra, as nossas encarnações, elas sempre serão melhores que as anteriores. Só quando a gente comete muitos enganos que comprometam o estado moral, aí é que a gente não avança, a gente simplesmente vai estar repetindo, vai entrar no mundo de sofrimento, como os irmãozinhos que a gente acompanha, que estão aos nossos lados, que são tetraplégicos, que sofrem por muitos males. E aí, esses irmãozinhos estão resgatando
de forma dolorosa o que eles tinham que ter feito de forma amorosa. E quanto tempo ele vai ficar aí nesses mundos? O tempo necessário para novos aprendizados, principalmente o que fez a coisa certa. No intervalo entre existências corporais, o espírito volta, por um tempo mais ou menos longo, ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, dependendo do bem ou do mal que ele praticou. Nós somos espíritos experienciando na matéria. E não é isso que a gente tem visto. A maioria de nós, principalmente nesse momento da Terra, esquece esses valores e acredita que aqui é o último estágio. Estão tão ligados ao mundo material que não consegue ver que aqui é apenas um estágio. É como se você se apaixonasse pela escola, pelaquela série. Você sabe que no final do ano você tem que sair, que os coleguinhas serão outros e que é uma nova experiência. E aí, muitos de nós, principalmente, como eu falei, neste momento na Terra, fica muito apegada ao mundo material. O estado definitivo é o estado espiritual. Nós somos espíritos. O nosso aprendizado, embora se dê tanto no mundo espiritual, na erraticidade, quanto no mundo físico, a gente tem que ter esse entendimento que a busca para melhorar o mundo físico e espiritual deste nosso mundo é através do nosso melhoramento. E se eu não me dispuser a mudar, a me tornar melhor, é como se eu entro na sala de aula, o professor dá uma matéria e eu não quero nem saber. E no final do ano eu quero o diploma. Mas eu não me tornei especialista, eu não me tornei um ser melhor. Então, eu não aprendi, não absorvi os conceitos que me fariam avançar. Então, eu terei que repetir. E a gente fica nessa via crucis. O estado corporal e o estado espiritual são para ele uma fonte de dois tipos complementares de progresso. E é por isto que ele alterna esses dois modos de existência. Vocês entendem? A gente tem uma oportunidade de aprender no mundo espiritual, onde a gente vai estar sempre sendo orientado, vem para o mundo físico, aplica esses conceitos, aprende novos conceitos, leva os conceitos também daqui para o mundo espiritual e vice-versa. Então, a gente vai alternando um aprendizado mais rápido. E porque a gente está sempre em burilamento uns com os outros, é muito mais rápido esse aprendizado. Porque, vejam, se nós estivéssemos isolados, a gente ia ter muita teoria e nenhuma prática. Então, esse desenvolvimento, essa evolução, esse progresso, ele demoraria muito tempo. Se cada um tivesse isolado no mundo particular, a gente teria pouca chance de experienciar necessidades morais, conceitos morais, e mesmo os intelectuais, porque a gente, via de regra, também aprende uns com os outros. Cada um que traz uma informação, ele leva um pouco de nós e deixa um pouco de si. E assim vai aquilatando nossos conceitos, nossos conhecimentos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Será que a gente só tem a Terra para aprender? Será que é o único planeta nosso que a gente vai estar submetido à reencarnação? Será que só tem esse planeta que vai servir como escola? Creio que não. A doutrina espírita tem como um dos pilares a pluralidade de mundos existentes. E ela classificou em 5 os tipos de mundos que estão dispostos para aprendizado, como 5 escolas distintas. Então, nós temos os mundos primitivos, onde começam os primeiros estágios da reencarnação humana. Nesses mundos, o planeta ainda, o mundo, né, ainda está em evolução, a natureza ainda está rebelada, está se formando. E os seres que estão lá, eles vão estar subordinados a essas intempéries. Então, são os primeiros estágios da humanidade.
Depois nós temos o mundo de provas e expiações, que é onde a Terra se encontra. E dá para a gente perceber que a gente já faz muitas coisas boas, mas ainda o mal prevalece. Então, no mundo de prova e expiação, o mal prevalece. Então, também não há como a gente ter pressa para, quando olhar para o lado e ver os irmãozinhos fazendo tudo errado, iniciar um julgamento sumário desse irmão. Porque estamos aqui, talvez nós já conseguimos conter esses males. Mas será que ainda, sob determinadas circunstâncias, eles poderiam ainda, em nós, fazer coisas que não deveríamos? Seriam muito pujantes a força desses males que a gente contém, trazendo a gente a se rebelar uns contra os outros, a esquecer de quanto a gente aprendeu, mesmo com aquele irmão que a gente olha só faz coisa errada, não acerta nada. Se você parar e pensar um pouco, esse irmão contribuiu com você em algum momento, porque nenhum de nós é colocado diante do outro sem que haja uma troca. Sempre haverá uma troca. E aí a gente tem que se agradecer este momento. Então nós temos o prova e expiação, que é onde a gente se encontra hoje, a Terra está nesse momento. E realmente é um momento difícil, porque nós estamos chegando ao final desse ciclo, onde a Terra também estará sendo promovida, ou seja, não vamos só levar os irmãozinhos, os nossos queridos que estão aqui, para uma outra escola. Não. A escola vai deixar de ensinar determinada linha. Ou seja, vai deixar de ser uma escola de prova e expiação. E aí a gente fica com o coração apertado. Porque a gente olha à volta, são tantos os que a gente queria abraçar e levar, e nós mesmos não temos nem certeza se iremos. Porque, ou melhor, se ficaremos, porque a Terra sendo promovida, ela vai ser promovida ao mundo de regeneração, que é o próximo depois do prova e expiação. E aí, como que vai ficar a nossa vida? O mundo de regeneração ainda tem expiação, porém não tem sofrimento. Ou seja, os espíritos, a grande maioria, já tem noção do que é o bem e o mal. Então, é um mundo que prepara a gente para o seguinte, que são os mundos ditosos e felizes, que é o próximo. Nesse estágio, a gente já tem espíritos com maior elevação. Então, mundos ditosos e felizes, e, posteriormente, mundos celestes e divinos. Então, essas são as 5 classificações de mundos dispostos para que nós aprendamos, experienciamos e vivenciamos. Então, a gente chega à conclusão que nessa Terra que a gente vive, nós teremos mundos superiores, mais evoluídos, onde haverão espíritos muito mais evoluídos, e mundos inferiores, de irmãos que ainda estão iniciando, estão avançando lentamente. A reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Há alguns mundos mais adiantados que outros, onde a existência tem condições físicas e morais menos sofríveis do que na Terra. Como eu falei, nos 3 primeiros mundos, primitivo, prova, expiação e regeneração, a gente está subordinado à reencarnação como forma de evolução. Então, a gente vai passar pela reencarnação. Então, vinda do mundo espiritual, matéria, retorno ao mundo espiritual, e a gente vai passar porque é a forma que tem para evoluir. Nos 2 últimos, já não é preciso isso, porque os espíritos já estão numa forma mais quintessenciada, mais etérica, mais fluídica, e eles já estão numa fase de espíritos mais evoluídos. Eles atingiram um grau de evolução que é compatível a esse mundo. Então, o mundo, esses mundos, eles têm tudo equilibrado, né? Os corpos são menos densos, né? Também não há doença, não tem maldade, os maus já estão afastados, eles têm plena ciência de quem são, do que são,
e eles estão mais próximos de Deus. Eles já têm conhecimento de todas as coisas, e eles já sabem para onde estão indo com essa certeza. Quando a gente pergunta a uma criança lá do 2º ano, o que ela vai ser quando crescer, ela não tem a menor noção. Jesus calmamente veio aqui e disse: vós sois deuses. Foi dito isso algumas vezes, vem sendo repetido através do tempo: vós sois deuses. A gente demanda acreditar nisso porque a gente está nos primeiros estágios. Então, olhar, a gente vê lá na frente, e a gente já tem contato com alguns espíritos evoluídos, a gente vê, mas não se imagina tomando essa posição. Então, o processo é longo, tá? Estar nesses mundos mais evoluídos é como já é uma recompensa. É como se fosse o paraíso, quando a gente analisa comparando com a Terra. Esses mundos mais evoluídos, ou seja, ditosos e celestiais, é como se fosse um paraíso. A Terra é um mundo inferior de depuração dos espíritos imperfeitos, onde o mal domina. Enquanto for a vontade de Deus, e até que ele decida fazer daqui um lugar de permanência para espíritos mais evoluídos. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, chega ao auge da felicidade. Aí a gente chega até esses espíritos, saímos lá de baixo e vamos na escola experienciando e vamos chegar aos espíritos bem-aventurados, os espíritos que habitam esses mundos superiores. São que alcançam o ponto mais alto da perfeição. Será que é o último ponto, é o ponto máximo? Para o nosso entendimento hoje, sim, na ociosidade contemplativa, que seria, como já disse, de uma eterna e cansativa inutilidade. Então, a gente já parte da premissa que esses espíritos... Porque a gente, às vezes, começa a trabalhar, não sei se isso aconteceu com vocês, né? Acontece muito no nosso mundo, a pessoa vai trabalhar já pensando quando vai tirar férias. Ela começa o dia de trabalho: eu vou me aposentar. Porque a gente tem uma teoria que no universo existe um momento parado, sem fazer nada. E não tem. Então, vou chegar, vou ser um espírito bem-aventurado. O que eu vou fazer agora? Nada. Vou sentar, ouvir a harpinha sentado na grama, Jesus, os anjos, tudo perto. Não existe essa opção. A gente fala isso com muita tranquilidade. Não há a opção de ficar parado. Por quê? Porque a vida espiritual, em todos os graus, é de constante atividade. Os bem-aventurados têm conhecimento de todas as coisas, satisfação íntima, serenidade inalterada, conhecimento do amor puro que une todos os seres. Eles são espíritos puros, mas eles estão diretamente trabalhando em níveis mais altos. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus, para transmitir e executar suas vontades. Completam as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Uma carga gloriosa, a que se chega somente pela perfeição. Aqueles da ordem mais elevada são os únicos que conhecem os segredos de Deus, de quem são representantes diretos e inspirados por seus pensamentos. Conhecem os segredos de Deus. Nesse estágio, a gente não conhece nada, a gente ainda está palmilhando o próximo passo. Mas quando você chega a um determinado nível de conhecimento, você vai compartilhar. Lembra que eu falei que vós sois deuses, nós vamos chegando próximo de Deus e chegando... E quando a gente chegar no ponto máximo, o que acontece? A gente ainda não sabe, porque a gente não tem essas informações. Mas todos os espíritos têm missões conforme o seu entendimento, conforme o seu adiantamento.
Cada espírito é útil de uma certa forma. E aí vem as missões da espiritualidade. São muitas. Eu sempre costumo pensar na espiritualidade conforme a organização social que a gente tem no mundo físico. A gente sempre está organizado por famílias, estados, povos, e é assim que a gente está. E essas missões vão acontecer em todos os níveis. Na vida espiritual, também tem essas missões. As atribuições dos espíritos são proporcionais a seu adiantamento, iluminação, capacidade, experiência e grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. A gente ainda está nos mundos superiores, né? Nestes mundos não existem privilégios. O que existe? E meritocracia. A cada um conforme suas obras. Você não vai receber nada que você não tenha construído. Você não pode ser autor de nada que você não fez, que você criou. As missões mais importantes são confiadas àqueles que Deus sabe serem capazes de realizá-las e incapazes de enfraquecer e de comprometê-las. E daí a gente vai tendo, na hierarquia, as missões conforme esse entendimento, né? Nós temos os Cristos galácticos, os Cristos solares, os Cristos planetários. O que são esses Cristos? São os espíritos superiores no níveis mais altos que já trabalham na obra divina de forma mais direta, cuidando de um todo maior. Então, esses espíritos têm essa função. É como os anjos, em outras religiões, tem anjos, arcanjos, querubins, potestades, serafins, e assim vai. São os nossos irmãos mais velhos, que vão à nossa frente, mostrando para onde a gente vai. Então, qual é o nosso destino com esse processo reencarnatório, né, com essa evolução, com esse progresso? É um dia chegar até esses pontos. Demanda tempo? Demanda eras, provavelmente. Mas a gente também vai chegar lá. Agora, só tem missões assim para esses? Só tem essas missões? Não. Cada um de nós tem uma missão específica. Quando você vem ao mundo, alguém cuida de você. Você nasce, aí você tem sua mãe, sua família cuidando de você. Se não tiver uma família estruturada, e acontece também por determinadas questões kármicas, você às vezes não tem uma família, mas via de regra alguém vai se comprometer com o seu aprendizado aqui na Terra. Então, você vai estar comprometido com o aprendizado aqui e, posteriormente, você se comprometerá com alguém. Você vai casar, vai montar sua família e também vai se comprometer com o aprendizado moral e intelectual de alguém. E por nós? Quem está comprometido? Além do mundo físico. Todos nós temos alguém que vai nos olhando, que são os guias, os protetores. Esses espíritos, nós temos espíritos que cuidam mais das coisas menores, né? Ou seja, do progresso da família, dos povos, dos indivíduos. Então, cada um de nós tem uma assistência. A gente viu nos livros de André Luiz e grande parte da literatura espírita que nós estamos todos sob a guarda de alguém. E temos como modelo, para poder ser bem-sucedido nas nossas empreitadas, o Cristo Jesus, que é o governador planetário, que traz o conceito e o conhecimento necessário para que a gente mude junto com o nosso mundo. Se o nosso mundo vai para o mundo de regeneração, os conceitos e conhecimentos necessários que o Cristo trouxe vai nos fazer ser aprovado e avançar também. Então, cada um de nós tem um guia que se comprometeu com o nosso aprendizado moral e espiritual,
E temos aqui na Terra alguém e várias pessoas que olham por nós, que cuidam da gente de formas diretas e indiretas, que são os nossos familiares, nossos amigos mais chegados. Então, o mundo espiritual não é muito diferente. Às vezes a gente trata com uma diferença abismal, mas não é. A gente vive, conforme lá atrás eu falei, a gente vive um aprendizado em dois mundos que se completam. A gente completa o aprendizado espiritual, o aprendizado físico, e aí a gente vai, é como duas asas que vai nos levando até onde temos que chegar. Neste vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões de boa vontade, que são aceitas com alegria, cuidadas com ardor, por serem um meio de elevação do espírito. E a gente ainda encontra pessoas aqui que diz que não tem o que fazer, todos temos um compromisso. Quando a gente vem para o mundo físico, ou quando retorna, tem um compromisso. E qual é o compromisso maior? É o nosso progresso individual, moral e intelectual. Esse já é um compromisso. E ao longo do processo, a gente vai se comprometendo com outras pessoas que vêm com a gente, que vão com a gente, que são nossos cooperadores, nossos auxiliares, às vezes os nossos mestres, que vão nos levar aonde temos que chegar. E pode-se dizer que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, a começar pelo pai de família, que tem a incumbência de fazer progredir suas crianças até o gênio, que lança à sociedade os novos elementos para o progresso. Somos nós, cada um com seu compromisso. E aí eu aproveito o momento para relembrar, principalmente nós que, teoricamente, já temos um conceito e um conhecimento do processo que está em ação no nosso planeta. Eu lembro que estamos aqui neste momento que chamamos de apocalíptico por escolha própria. Nós escolhemos estar aqui nesse momento. Então, tem duas ações que fazem parte dessa escolha, que você pode ter aprendido ou não ter aprendido. Você está aqui para chorar junto ou para enxugar as lágrimas? É uma escolha, é uma decisão. Ou eu estou aqui nesse momento no mundo para chorar junto, entrar em desespero junto, ser mais um crítico, ou eu estou aqui simplesmente para estar de mãos estendidas. Eu não posso obrigar ninguém a me dar a mão, mas eu posso manter a minha mão estendida para os que lançarem pedindo ajuda. E é isso que estamos fazendo aqui. Estamos com a mão estendida. Não importa quantas pessoas vão esticar e vão precisar da minha ajuda. Eu posso ajudar as que estiverem pedindo ajuda. Então, farei isso. Isso é a missão. Por isso eu botei essa foto aqui, né? Que os irmãos que estão com a mão estendida não são melhores do que estão buscando uma mão. Mas talvez tenham um conhecimento a mais, tenham uma encarnação a mais, tenham umas vivências a mais, tenham um conceito a mais. E esse conceito é o necessário para que sejamos irmãos úteis uns aos outros nesse momento.